A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Paz e bem a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha a cada domingo a reflexão do Evangelho daqui do Convento da Penha, Santuário do Perdão e da Graça. Estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. E Jesus, no Evangelho de Marcos, vai dizer aos seus discípulos que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. A atitude dos discípulos é de incompreensão e medo de perguntar diante desta afirmação de Jesus. Os discípulos não compreendem as palavras de Jesus, eles têm medo de perguntar o que não compreenderam e tinham discutido pelo caminho quem era o maior. Os discípulos não compreendem a Jesus, mas Jesus os compreende muito bem, porque os conhece e sabe quais são os interesses deles. Os discípulos estão focados no poder, em ocupar os melhores postos, em ocupar posição de mando. Não querem estar sujeitos a nenhuma autoridade. No entanto, Jesus, com muita paciência, se senta e começa a explicar-lhes como deve ser aquele que quer seguir a Cristo. Ser o último e não querer ser o primeiro. Ser servidor e não querer ser servido. E toma como exemplo uma criança dizendo assim: quem a acolhe, acolhe a Jesus mesmo, e quem acolhe a Jesus, acolhe o próprio Deus que o enviou. Não seria esse o motivo do medo de perguntar dos discípulos? Eles não perguntam, não querem saber por que têm medo de ouvir a verdade. Ouvir a verdade de Jesus nos leva a um compromisso cristão. Mas Jesus, conhecedor dos discípulos, lhes dá a resposta que não querem ouvir. Quantas vezes também você não quer ouvir o que Jesus tem a dizer no Evangelho? Em muitos momentos, a palavra de Jesus é dura de ouvir e de colocá-la em prática. Temos medo de ouvi-la, porque, fazendo assim, deveríamos nos comprometer a segui-la. Os discípulos tinham Jesus diante deles para ouvi-lo e entender e compreender a sua mensagem. Hoje temos a Bíblia, que nesse mês de setembro a Igreja dedica a ela, para ler e, com as luzes do Espírito Santo, poder compreendê-la e assim colocá-la em prática. Será que também você tem medo de compreender o que Jesus está te dizendo quando escuta a sua palavra? Por que você tem medo? Medo de quê? O que você está buscando quando escuta a palavra de Deus? Busca apenas palavras que te consolam? Busca também palavras que te comprometem a uma mudança de vida? A uma conversão para ser um cristão de verdade? Para os discípulos, as palavras de Jesus eram duras, tanto para eles como para nós hoje. Porém, recordemos que a resposta de Pedro a Jesus, quando ele perguntou aos seus discípulos se eles queriam abandoná-lo, foi esta: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Para chegar a esta profissão de fé, é necessário passar pela humildade, sendo o último de todos e não o primeiro. Passar pelo serviço aos irmãos e irmãs e não querer ser servido. Ter atitude de acolhida aos que menos têm para oferecer, como a criança que, não tendo nada, se deixa abraçar por aqueles e aquelas
que a amam, passando por esta conversão, então sim, não teremos mais medo de compreender o que a palavra de Deus quer nos dizer, e muito menos medo do sofrimento, porque em tudo isto estaremos acolhendo a Cristo e o Pai que o enviou e que nos prometeu a salvação. Não tenhamos medo de ouvir a sua palavra. Paz e bem e um bom domingo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir.